Seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqueles irmãos que querem com a palavra do Senhor, puderem abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo. Êxodo 29. Versículo 37. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor fala assim ali em Êxodo 29, confirmando, versículo 37, diz assim: 7 dias fará apropriação pelo altar e a consagração, e o altar será santíssimo, tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Com o cordeiro a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como que a oferta da manhã, e conforme a sua libação para cheio de suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrei, para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar também santificarei, e Arão e seus filhos, para que me administrem os sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Amém? Glória a Deus. Podemos sentar-nos. Continue na liberdade do Espírito. Continue com seu coração aberto. Continue querendo mergulhar mais fundo. Continue querendo estar mais na presença do Senhor. Continue querendo buscar mais, entender mais dele. Amém? Glória a Deus. Aqui quero falar com os irmãos sobre altares, irmãos. Sobre altares ao Senhor e o altar do Senhor. Nessa manhã queria falar um pouco dessa parte aqui que está em Êxodo. Aqui o Senhor ensina um pouco do sacerdócio. O Senhor aqui ensina o povo de Israel como deveria fazer, preparar um altar. Então ali ele separa Arão e seus filhos para que eles possam administrar isso, para que eles possam preparar esse altar como fossem pessoas separadas para isso, tem uma responsabilidade para isso. E aqui no início ele fala: 7 dias farão a propiciação ou a expiação. E for entender, propiciação fala sobre oferecer algo ao Senhor, oferecer algo em troca dos seus pecados. E a gente vê que por muito tempo foi feito isso no Velho Testamento.
por muito tempo foi oferecido, né? Apesar que alguns hoje em dia ainda querem oferecer algo pelo pecado. Nós achamos talvez hoje em dia que se nós formos bons, nós pagamos o nosso pecado. Ou se nós viemos na igreja domingo cedo, nós pagamos o nosso pecado. Ou se nós demos uma oferta grande, se nós somos dizimistas, também nós pagamos o nosso pecado. Em algumas, não vou falar décadas, mas muitos anos atrás, na Idade Média, isso era bem, como posso dizer, não era bem fácil, mas isso era bem usado, né? Principalmente pela igreja, mas a igreja romana, então era muito usado. Então, se você tinha pecado, você pagava seu pecado com dinheiro. Então você ia lá, dava dinheiro e pagava. Tem um nome para isso, não lembro se eu falava besteira, mas existia isso. E nós, como falo nós brasileiros, tá? Nós temos uma cultura de muito pegar coisas, né? Porque nós precisamos, que nem a música dizia, nós precisamos do arrepio. Nós precisamos de ver, de tocar algo, né, para que possa acontecer. Né? Não vamos só pela experiência do Senhor. Né? Mas expiação, propiciação, oferecer algo em troca ao Senhor. Oferecer algo pelos pecados. Depois ele fala aqui sobre santificação, consagração. E a palavra fala assim que é a decisão de fazer aquilo, de não fazer aquilo que somente é mandado. Santificação, consagração, é fazer não só aquilo que é nos imposto, como fosse uma lei, mas é fazer aquilo que vem do interior, é o tal do espontâneo. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Não porque um dia alguém falou, mas sim porque eu quero fazer. E depois fala assim: e santificar o altar. E o altar será santíssimo. E tudo que tocar o altar será santo. E santo é aquilo que é separado. Santo é aquilo que é separado do pecado. Então, tudo aquilo que você imagina que é santo é separado do pecado. Amém? Estão entendendo? Amém. Sim ou não? Sim. E aqui ele continua. Eu estou explicando para os irmãos mais ou menos como era feito naquela época, como era preparado o altar, como era preparado. E ali ele ensina, né? Com o cordeiro, e aí ele ensina todas essas coisas, explica como preparar as coisas do altar, né? E aí ele explica assim: de manhã vai preparar o altar, e à tarde também. E ali eu entendo que ele não é como fosse algo, ó, você tem que fazer isso, como se fosse algo escrito, uma cartilha. Mas ele nos ensina que amanhã é a primeira hora do dia, é quando acordamos. Então é necessário que quando acordamos, nós levantamos o altar ao Senhor. Nós entregamos ao Senhor aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, para que o Senhor possa estar conosco. E muitas das vezes nós levantamos já na correria, já bravo com o despertador, a vontade de jogar ele longe, mas nós já acordamos naquele. Com o celular hoje em dia, acho que piorou um pouquinho, porque o celular já está na cabeceira da cama. Então, tocou o celular, nós já desligamos e nós já pegamos, já começamos a ver as mensagens, começamos a ver como é que é o programa nosso aqui, e esquecemos do Senhor na primeira hora do dia. E o Senhor aqui,
nos ensina que na primeira hora do dia, de manhã, levantem o altar ao Senhor. O Senhor nos ensina nessa manhã, de manhã, na primeira hora do seu dia, levante o altar ao Senhor. Busque ao Senhor na primeira hora do seu dia. Ah, mas eu acordo 6 horas da manhã e aí meu dia já começa daquele jeito. Então eu acordo 5h30, irmãos. Acorde 5h30. Levante o altar. Prepare o altar ao Senhor. E peça ao Senhor que por onde eu for o Senhor esteja comigo. E se o Senhor não for estar comigo, que eu nem vá, porque de nada vale se não tiver o Senhor. E ele ensina da mesma maneira que de manhã, ele fala assim, ó, e da mesma maneira que fez de manhã, você faça à tarde. E a gente pensa assim, à tarde, mas eu entreguei já meu dia do Senhor, por que eu vou fazer na tarde? E na palavra do Senhor nós entendemos assim, que a tarde é a nossa tarde aqui, lá em torno de umas 3 horas, mais ou menos, né? Umas 3, 4 horas, a hora que eu vou comprar o pãozinho para tomar o café da tarde. Ou para muitos que já estão trabalhando, é a hora última, né? Está chegando a hora de ir para casa, está quase 5 horas. Já está chegando. Está na hora de fechar a tela do computador, né? Está no fim, né? Está no fim, está na hora. Nós pensamos que é isso. Mas naquela época, final da tarde, era o início do anoitecer. E nós pensamos que, para nós, hoje em dia, que temos a lâmpada, é muito fácil, a gente consegue estender mais. Né? O nosso final do dia, para muitos aqui, acaba sendo quase meia-noite. Né? Mas para aquela época, o final da tarde já era o final do dia. Porque muitos talvez tenham lá não vou falar lampião, porque é aquela coisa assim, lampião, né? Mas tinham lá sua maneira de ter energia, sei lá, por fogo, alguma maneira. Então, mas muitos já não recebiam. Então, aquilo ali era a última hora do dia. Então, da mesma maneira que nós entregamos ao Senhor o nosso dia de manhã, nós temos que encerrar o dia, levantando a Ele ao altar, com gratidão pelo dia que nós tivemos, encerrando o nosso dia também na presença do Senhor, porque de nada vale nós iniciarmos o dia na presença do Senhor e não terminar com Ele, porque a palavra do Senhor fala assim, que o Senhor cuida dos seus enquanto dorme. Agora você falou, então se eu não orar, se eu não agradecer ao Senhor, Ele não cuida de mim. Não é sobre isso. Mas Ele cuida de nós. E se Ele cuida de nós somos gratos por isso. E por que não levantar um altar ao Senhor na última hora do nosso dia? Mas não é sobre isso que eu vou falar também. É só a respeito daquilo que o Senhor foi me dando. E no versículo 42, os irmãos que tiverem a Bíblia aberta aí, puderem acompanhar ainda, ele fala assim, e este será o holocausto contínuo por vossas gerações. De geração em geração, fala em outra versão. O que seria a palavra contínuo? Seria? Sempre. Né? Só que acostumamos fazer isso de tempos em tempos. Nós fazemos isso durante um tempo. E eu vou falar por mim que nessa manhã mesmo, eu levantei e tenho o costume, agora, uns tempos para cá, de orar, quando logo levanto já orar. Mas hoje eu levantei, por causa de algumas coisas na cabeça, eu levantei, já estava levantando da cama, e ontem eu levantei e fiz a mesma coisa. Ontem eu levantei, já levantei da cama e fui fazer o que tinha que fazer. E hoje eu estava levantando, estava indo
Aí a palavra do Senhor falou para mim assim, já está esquecendo de mim. Já está esquecendo. Então eu falo, irmãos, que é fácil nós esquecermos. É fácil a gente esquecer. E nós só vamos fazer quando alguém nos lembra. Talvez quando alguém vem aqui, prega e fala, a gente pega uma semana, não, porque o irmão falou lá no domingo, então eu não vou perder, vou fazer. Mas vai passando, passa alguns dias, alguns meses, nós já estamos esquecendo. Mas a palavra do Senhor diz que é para fazer isso continuamente. E é aqui que eu queria falar com os irmãos. Fazer isso continuamente. Buscai o Senhor enquanto pode achar. Buscai o Senhor enquanto ainda tem. Porque haverá momentos em que nós não teremos mais Ele. Terá momentos que nós não teremos mais esse tipo de manifestação. Mas aí eu já fui para o céu. Alguns acreditam assim. Outros acreditam que passaremos aqui pela tribulação. Irmãos, não tem problema. Se você já vai estar no céu, se você não está. Mas aqui, hoje, nós temos um casal missionário, Bruno e a Eva. Ele sabe o que é um missionário, talvez lá na Coreia. Ele sabe o que é um missionário, talvez hoje lá na Rússia. Ele sabe o que é um missionário num país comunista. Eles não podem ter esse tipo de manifestação que nós temos aqui. E muitas das vezes tem que ler a Bíblia escondido. Muitas das vezes tem que manifestar a sua gratidão ao Senhor. Ou até mesmo levantar um altar ao Senhor, escondido. Porque se falar, rapidamente é morto. Ou, no mínimo, excluído da sociedade. Então, irmãos, não é sobre a vinda de Jesus ou não. É sobre o momento que vamos viver. Então, se nós esquecermos e deixarmos entrar naquela lentidão, naquela. Pode, hoje não, esse ano não é. Não, isso tem que estar gravado em nosso coração. Todo dia, levantar um altar assim. Todo dia tem que pegar João, pedra, colocar no cantinho. Eu tenho que fazer que nem meus avós, tenho que ter lá uma bancadinha, tenho que colocar lá uma estátua, tenho que colocar a Bíblia aberta em Salmos, colocar uma linha ali, fazer lá. Não é sobre isso. Mas todo dia você colocar a sua vida perante ao Senhor, dia após dia. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Não esqueça que isso fica entranhado na sua mente. Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Quanto que é 2 mais 2? Não me responda. Quanto que é 2 mais 2, irmãos? 4. Por que é 4? Por quê? O João que manja muito em física. Por quê? Porque alguém um dia calculou que 2 mais 2 era 4. É fácil. E alguém um dia nos ensinou que 2 mais 2 é 4. E um dia nós aprendemos a tabular até ela entrar dentro da nossa cabeça que 2 mais 2 era 4. E nós, em tudo que nós vamos fazer, nós ficamos repetindo que 2 mais 2 é 4. Então só é 2 mais 2, só é 4 porque está dentro da nossa cabeça. Porque um dia nós colocamos ele lá e falamos. Porque se eu chegar para os irmãos aqui hoje e falar para os irmãos que 2 mais 2 é 5, o que os irmãos vão falar? Que não é. Irmãos, vai chegar um dia que vão falar para vocês, e não está longe, que a Bíblia está ultrapassada. Vão falar para vocês que 2 mais 2 não é mais 4. Vão falar para vocês que 2 mais 2 não é 4. Vão falar que é 5.
E pasme, mundo. E pasme. Já tem gente acreditando que 2 mais 2 é 5. Já tem gente acreditando que 2 mais 2 é 5. Esse é o problema. Porque esqueceu do altar. E eu gostaria que os irmãos até escrever aqui que tem vários grandes homens do Senhor que levantaram grandes altares, porque entenderam que o altar do Senhor é a maneira de nós lembrarmos dele. E a gente acha que altar é aquele lugar que nós só vamos ali. Durante muito tempo a gente foi chamado de altar. Não sei se é alto, mas foi chamado de altar. Porque o pastor está lá, então é um altar. Então, por muito tempo, não podia se fazer nada aqui em cima. É um altar. Mas, porque toda vez, ou que Josué ia para uma batalha, ou quando voltava dela, era feito um altar. Quando Noé foi entrar na arca, foi feito um altar. Era para que ficasse lembrado. Era para que todos vissem aquilo e se lembrassem que ali aconteceu algo. Moisés levantou altares para que fossem lembrados daquilo que o Senhor fez. É por isso que é necessário, irmãos, ser levantado altares de manhã e à tarde. Altares de direcionamento de manhã, altares de gratidão à tarde. Vocês podem repetir comigo? Altares de direcionamento de manhã, altares de gratidão à tarde. Amém? Glória a Deus. Mas sempre usaram os altares de maneira certa? Os altares sempre foram bons? Sim ou não? Os altares sempre foram bons? Sempre levantaram os altares para o Senhor? Eu só estou falando para o povo de Deus. Eu não estou falando para o povo do Egito. Estou falando para o povo de Deus. Sempre levantaram altares bons? Não. Levantaram um altar com um bezerro de ouro. E só foi um tempinho. Lembra que eu falei para os irmãos? Não esteve muito, irmãos. O Senhor tinha acabado de libertar o povo do Egito. Moisés tinha subido lá no meu palavreado de hoje, trocar ideia com o Senhor. Isso porque o povo não quis trocar ideia, porque o Senhor chamou o povo. Mas eles não quiseram. Mas é um pouquinho de tempo só. Nós esquecemos. Esquecemos o Senhor e acabamos levantando altares para outras coisas. E é o que eu digo para os irmãos. Ali os irmãos tiveram com a Bíblia aberta e puderem abrir em 2 Reis 16. No versículo 8. Amém? A palavra do Senhor fala assim: e tomou uma casa. E tomou a casa, a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, e tomou
e levou o cativo para o povo de Quiro, e matou-os. Então o rei Acaz foi a Damasco e encontrou-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou o sacerdote Elias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua virtude. Elias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Elias, até que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou, queimou o seu holocausto, a sua oferta de alimentos e derramou a população, e espargiu o sangue de seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o colocou de lado do altar, do lado do norte. Aqui é um exemplo de profanação ao altar do Senhor. Às vezes, nós pegamos aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, e trocamos, talvez por um status, talvez trocamos por posição, talvez até negamos a nossa fé. Ontem eu estava conversando com um vizinho meu, e nós estávamos conversando sobre os acontecimentos de hoje, tudo, como está se comportando, as coisas. E ele falou assim: mas o que você faria? Ele também é cristão, e ele falou assim: mas o que você faria se você estivesse numa empresa, já trabalhando lá naquela empresa um bom tempo, já tivesse uma vida estabilizada, né? Você tem seus filhos, tem sua esposa, tem sua casa, tem sua conta, mas aquela empresa chegasse e começasse a falar para você que você teria que fazer algo que iria contra aquilo que nós entendemos que é errado. Aí eu falei para ele assim: eu acho que é essa hora que nós vamos mostrar aqui no nosso Senhor. Não há negociação. Nós não deveríamos negociar os altares do Senhor. Talvez por uma guerra assim como o rei Acaz. Acho que ele viu ali: bom, estou perdido, preciso negociar alguma coisa com alguém. E ali ele negocia as coisas que são do altar do Senhor. Negocia o altar do Senhor para que ele pudesse vencer a guerra. Um jogo talvez político, mas trazendo para nós, irmãos, muitas das vezes nós negociamos os nossos altares por coisas que são desse mundo. E eu falo para os irmãos novamente: daqui em diante, não sou João Batista, apesar do meu nome ser João, não sou profeta do caos. Mas, irmãos, se nós não prepararmos o povo, e até falei para ele ontem, para o impacto, muitos vão desistir na hora. Nem na hora, na verdade, porque tem muitos já desistindo por simples achismo e negociando a fé por talvez não seja bem assim. E tem muitos já negociando a sua fé, muito negociando a sua crença, muitos já trocando os seus altares, trocando as coisas que são santas pelas coisas profanas. E o Senhor nos fala nessa manhã, para que possamos guardar aquilo que é do Senhor, os princípios do Senhor, e não negociá-los de maneira nenhuma. Amém? Amém? Glória a Deus. E vamos para a terceira parte, que o Senhor começa. Não tem, às vezes as pessoas falam
fala assim, nossa, mas é um Deus, vocês têm um Deus tão distante para quem enxerga ele fora, né? Fala assim, vocês têm um Deus tão distante, é um Deus que só fala quando quer, só age quando quer. Mas tá bom, para mim tá bom. Você é bem verdadeiro, para mim tá ótimo. Porque eu não era nada. Você bem sincero, eu não tinha nada. E ele não se importou com isso. Né? Ele não se importou com isso. Antes mesmo de eu nascer, ele já me amou, diz a palavra. Antes mesmo de eu vir a esse mundo, ele já morreu na cruz do Calvário por mim, para me salvar. Por que eu vou querer mais alguma coisa? Mas o Senhor entende que aquilo que Ele criou, aquilo que Ele colocou na mão do homem para ele fazer, que era altares, o homem começou a profanar esses altares, o homem começou a trocar esses altares, o homem começou a não se importar mais com esses altares, e começou a não dar mais valor. E o Senhor, entendendo isso, não como tipo, o Senhor se arrepende e fala assim, nossa, mais uma vez, criei o homem lá no jardim, o homem peca, eu tenho que criar um plano de salvação. Ou agora dei altares para eles, ensinei eles como deve ser feito, dei para eles fazer, agora eles não conseguem fazer. Eu tenho que ficar, como se o Senhor tivesse que ficar dia após dia tendo que criar coisas, movimentos, para poder acalmar aquilo que o homem faz de errado. Mas não é bem assim, porque isso já é um plano antigo. E o Senhor, entendendo tudo isso, talvez já entendemos que o homem profanaria seus altares, que o homem trocaria os seus altares. O Senhor vem e traz e monta um altar aqui na terra, um único altar. Ele vem e cria aqui na terra. Cria não, prepara aqui na terra. E ontem eu fui ver, eu estava olhando e pedindo para o Senhor. E o Senhor monta esse altar ali no Gólgota, chamado Morro da Caveira. E até falei com a Roberta depois, e até tem uma foto lá com o Morro da Caveira. E ele monta um altar naquele morro. E parece que, até na hora que eu estava lendo a palavra, eu estava pesquisando também pela palavra onde ficava esse monte, esse morro, chamado Gólgota. Ele fica à porta de Damasco. E alguns creem em coincidência. Eu poderia falar para os irmãos aqui, olha só, você vê como que é, olha, e começar a fazer alguns jogos aqui, mas aqui está escrito ali, pregamos a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Cristo. Estão falando daquilo que é a palavra do Senhor, tentando ser o mais fiel possível. Mas aqui isso me chamou a atenção, que fala assim, que o Gólgota era a porta da cidade de Damasco. Por coincidência, a cidade existe até hoje. É uma das cidades mais antigas do mundo. Não sei o que o senhor talvez tenha em Damasco. Mas lembra lá do rei Acás, quando ele começa a profanar as coisas do Senhor? Da onde ele tira um modelo para poder profanar o altar do Senhor e colocar o altar do Senhor lá? Damasco. Ele copia o altar de Damasco e traz
ali. E troque, tira o altar do Senhor, coloque o altar do Senhor do lado, para que o altar lá de Damasco seja um altar, né? Vamos dizer assim, um altar meio que diferente. E novamente aqui o Senhor traz e coloca ali um único altar, a porta de Damasco, num monte chamado Gólgota. Os irmãos conhecem, o monte chamado Gólgota. Conhece? Quantos aqui conhecem? Gólgota, monte. Gólgota ou monte da caveira. Foi ali que, segundo os historiadores, acreditam que foi crucificado o meu Jesus e o Senhor Jesus. Ali o Senhor prepara um altar único, um altar feito no céu. E ali ele coloca ali um único sacrifício digno de apagar todos os nossos pecados. O único caminho que nos torna santos. O único caminho que nem lá no início nós temos lá, de propiciação, de expiação. Não precisa mais eu trocar nada pelo pecado. O Senhor colocou ali naquele monte uma oferta digna de pagar todos os nossos pecados. Uma única oferta, um único altar, levantado pelo Senhor, não mais pelos homens, mas cuidado pelo Senhor, não mais pelos homens. Não é mais cuidado por mim nem por você. Não é levantado um altar mais por mim ou por você. Mas o Senhor levanta um único altar digno de toda a honra e toda a glória. E é um lugar aonde Ele desce para falar com o seu povo. Então eu tenho que ir lá no Gólgota? Não preciso mais dele. Porque o que Ele colocou nesse altar nos dá acesso para com Ele em todos os momentos da nossa vida. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém? Glória a Deus. É isso, irmãos. Jesus é o único caminho. E Ele nos ensina. Lá no começo, a fazermos isso continuamente. Então, qual que é o altar que nós devemos buscar todos os dias das nossas vidas? Esse altar, aonde está ali a única oferta que é digna de pagar todos os nossos pecados. É a única oferta que nos leva até Deus. É a única oferta que é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. O altar que temos que buscar de manhã e de noite. Ou de manhã e à tarde. Continuamente. Amém? Me entenderam? Amém. Glória a Deus. Podem ficar em pé. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos deu nessa manhã. Não troque, irmãos, esse altar por nada. Não profane esse altar. Não ache que é sobre nós, porque não é. É sobre Ele. Ele é o único digno de toda honra, toda glória. E nós aprendemos assim. Não é porque Ele não nos ama, porque Ele nos ama. E até falei isso no culto de ontem, na quarta-feira. Talvez nós entramos nessa, de que somos tão amados, a ponto de sermos Deus. E não somos Deus. Nós somos amados, mas não somos Deus. Não somos o caminho, não somos a verdade. Jesus é o caminho.
e Ele é a verdade, e Ele é a vida, e não há outro caminho senão Ele. Amém? Levante suas mãos. Tente lembrar isso em algum momento. Você trocou o altar do Senhor. Eu não preciso ficar apontando ou dizendo, ou falando, você fez isso, fez aquilo. Você sabe. É para isso que o Senhor te chama para o profundo nessa manhã. É para isso que o Senhor te chama para intimidade.